Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bíblico muito conhecido, Provérbios 31. Temos aqui alguns materiais de estudo bem legais que lançam umas luzes diferentes sobre ele. Isso aí. E é interessante, né, como o capítulo tem, tipo, duas partes bem claras. Primeiro, aqueles conselhos de uma mãe, uma rainha, para o filho, o rei, o Lemuel, e depois vem o famoso poema da mulher virtuosa. A ideia aqui é dar uma boa olhada nessas palavras antigas, sabe? E tentar extrair a sabedoria prática delas para hoje, com base nessas análises que a gente tem. Perfeito. E é bem significativo que Provérbios 31 seja o fechamento do livro todo, né? Sobre o Lemuel, bom, existe a discussão se seria o Salomão com outro nome ou talvez um outro rei, mas o nome sugere alguém dedicado a Deus. Ele recebe conselhos bem diretos da mãe, ali nos primeiros versos do 1 ao 9, e a segunda parte, do verso 10 até o 31, é aquele poema acróstico. Ah, sim, o acróstico. Isso, cada verso começando com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. É um retrato bem completo dessa figura feminina. Legal. Então vamos começar por essa primeira parte. Os conselhos para o rei Lemuel. O que chama mais atenção ali, segundo as fontes que a gente leu? Parece um recado bem direto, né? É bem direto mesmo. Os conselhos são cruciais. Primeiro, ali no verso 3 tem um alerta bem forte contra desperdiçar a própria força, a vitalidade, com relacionamentos que destroem ou com a luxúria. Coisas que minariam um governo, né? Depois, a sobriedade. Isso está nos versos 4 a 7. A clareza mental é fundamental para quem lidera, para quem julga, para não acabar esquecendo da lei ou distorcendo a justiça por causa da bebida. E o terceiro ponto, que eu acho talvez o mais impactante, nos versos 8 e 9, é a defesa ativa dos vulneráveis. Sabe, ser a voz de quem não tem voz, garantir justiça para o desamparado. E um dos textos que a gente viu ressalta justamente isso, né? Como esse foco na justiça para os sem voz era, era bem avançado para a época, comparado talvez com outros códigos reais que focavam mais em poder, em manter a ordem. Isso bate forte hoje em dia. Exatamente. Essa ênfase na responsabilidade social do líder é um ponto altíssimo. Agora, essa ideia de integridade, de força, ela meio que prepara o terreno para a segunda parte, né? O poema da tal mulher virtuosa. Mas o que quer dizer virtuosa nesse contexto? As nossas fontes trazem umas coisas bem interessantes sobre o termo original em hebraico. É, eu vi isso também. Explica pra gente. Então, o termo hebraico é Eshet Kayel. E uma das análises que a gente leu traz uma visão bem, nossa, bem forte. Shail não é só virtude no sentido moral ou valor. A raiz da palavra remete à força, à capacidade de um exército, de guerreiros. Um exército? Sério? Sim, sugere uma mulher com capacidade de estratégia, sabe? Com diligência, com uma força quase militar mesmo, na forma como ela gerencia tudo. É bem diferente daquela imagem, às vezes, meio passiva, né? Ou só doméstica. Nossa, essa conexão com força militar muda bastante a figura. Uau. E que outras qualidades dessa Child o poema destaca? Ah, são várias que vão se desdobrando ali no acróstico. A confiabilidade é central, né? Versos 11 e 12. O marido confia totalmente nela, ela só faz o bem consistentemente. Aí tem uma diligência, uma proatividade enormes, versos 13 a 19. Ela trabalha duro, administra negócios, cuida da casa com vigor, sabe? Não tem preguiça. E também generosidade e sabedoria. No verso 20, ela ajuda os pobres ativamente. E no 26 diz que ela fala com sabedoria, com bondade. É, é uma figura e tanto, não dá para negar. Mas, lendo os materiais, fica aquela sensação, será que isso não é um ideal meio sobre-humano? Alguma das fontes comenta como lidar com isso, com essa régua tão alta. Sim, essa é uma questão importante que algumas análises tocam. A ideia não seria apresentar uma lista de tarefas impossível de cumprir, sabe? Mas sim um ideal de caráter. Um caráter moldado pela sabedoria e principalmente pelo temor a Deus. O clímax do poema, lá no verso 30, diz isso claramente. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O foco muda, né? O valor de verdade não está na perfeição das ações ou na aparência. Está na orientação interior, nessa reverência a Deus que molda o caráter, as prioridades. A Eshet Chayil, no fim das contas, é a própria sabedoria em ação,
personificada. Ah, entendi. Então o foco é mais o caráter, a motivação, do que uma performance impecável. Faz sentido. E a aplicação disso hoje, os materiais que a gente viu argumentam bastante que isso vai além de um modelo só para mulheres, certo? Com certeza. A aplicação é bem mais ampla, para todo mundo, na verdade. Oferece um modelo de maturidade, né? Integridade, diligência, justiça, compaixão e a base disso tudo, o temor ao Senhor. E para quem lidera, os princípios dados lá para o Lemuel sobre governar com sobriedade, com justiça, continuam super válidos. A grande mensagem que fecha o livro de Provérbios é essa: a sabedoria de verdade não é teoria, não é abstrata. Ela se mostra na prática, nas escolhas do dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos. É um modelo de caráter para a gente cultivar. Ótimo. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu os conselhos bem diretos para o Lemuel sobre liderança justa, sóbria, com aquele chamado forte para defender os vulneráveis, e depois exploramos a figura da Eshet Chayil, não só como virtuosa, mas como essa força quase estratégica, diligente, cujo valor maior está no temor ao Senhor, e não em coisas superficiais. Exato. E acho que fica uma reflexão interessante para quem está acompanhando a gente. No mundo que valoriza tanto o que é externo, o que é rápido, o que é passageiro, a imagem, o sucesso imediato, a influência que some logo. Como é que essa visão de Provérbios 31, que aponta para o valor duradouro do caráter, da diligência, da justiça, da reverência a Deus, como isso desafia ou talvez reconfigura as nossas próprias ideias do que é sucesso, do que é relevância hoje? Fica aí a pergunta.